Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do Ki, que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. A sua mente está tentando transformar o nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto
como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada para compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca, embora não tenha uma existência em si mesmo. Ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. O que acontece quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência dessa sala? Os móveis, os quadros, etc. estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é então a essência da sala? O espaço, é claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito, sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos da nossa mente. Assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço da mente vazia, da consciência pura que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade e não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que o conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção na nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro A Course in Miracles, um curso em milagres, expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele,
como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que no fim nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou um mundo, nas palavras de Jesus, ou como Buda colocou, você passou para outra margem. Existe um outro tipo de identificação que é muito recorrente na vida das pessoas. A identificação que é com as coisas externas ao seu corpo. As coisas que você coloca no seu corpo se tornam uma extensão do corpo. Então, você procura, se quer criar uma determinada imagem ou reforçar a imagem que você já criou para si mesmo. A maneira como você se veste se torna uma extensão de nos identificarmos com isso. Tanto quanto você se identifica com o corpo físico real. Ele se torna uma extensão do corpo físico, de modo que também pode se tornar algo importante. O que você veste se torna uma parte da sua identidade. E todos os anunciantes, os fabricantes de roupas e marcas, todos eles sabem que, no final das contas, você não está comprando uma peça de roupa, mas está comprando uma identidade. E todos eles sabem disso. E é isso que eles anunciam. Anunciam um senso de identidade. E, novamente, não significa que há algo de errado em gostar de algo bonito para colocar em seu corpo. A questão é se isso lhe dá o seu senso de identidade ou se é simplesmente algo que você gosta. Há uma grande diferença. Da mesma maneira como uma possessão, não há necessidade de abrir mão de todas as posses. Porque se você radicalmente, como algumas pessoas espirituais fizeram, ou até que você fez no passado, algumas vezes pode até funcionar, mas o perigo é, digamos que você é tão espiritual que diz que não quer mais posses, você não quer mais nada. E isso ainda existe, pois em alguns países, na Índia, por exemplo, há uma tradição ininterrupta que remonta a milhares de anos de humanos que fizeram isso, e alguns ainda fazem isso. Então eles andam, alguns deles estão totalmente nus em algum lugar, e eles vivem de seu suporte, porque lá isso é valorizado. Abandonar todos os apegos completamente, em sua tentativa de encontrar a dimensão mais profunda onde você é o seu ser, que é onde você está conectado com o divino, com a fonte de Deus. O perigo de quando você faz isso é que você cria uma identidade substituta para você como uma forma de pensamento de mim, aquele que abandonou tudo. Portanto, o eu que é superior a todos aqueles que ainda estão apegados a todas essas coisas, esse é o ego espiritual. E isso é muito sutil e pode ser muito enganoso. Você pode passar o resto de sua vida com ele. Você largou tudo e então você tem esse enorme ego espiritual andando por aí. E você não sabe disso. E por isso é muito mais sutil, exceto em alguns casos excepcionais. Se esse for o seu chamado para renunciar a tudo, se você sente fortemente que esse é o seu chamado, então esse é o caminho que você deve seguir. Mas tenha cuidado para não criar outra identidade para si mesmo. Uma identidade feita pela mente a partir disso. Então, você estará preso novamente sem saber. Mas se você fizer isso,
minha recomendação é, antes de mais nada, porque você provavelmente tem que largar a maioria das suas roupas também. Não vá morar na Dakota do Norte ou no Canadá. Mude para a Flórida ou aqui. Então, pelo menos, seu corpo estará relativamente confortável. Mas mesmo assim, você ainda encontraria problemas. Bom, a minha primeira recomendação seria se mudar para a Índia. E lá você será cuidado por pessoas que estão pregando, que meio que reconhecem que há um buscador espiritual. Aqui ou na Índia ainda há muitas dessas pessoas. Infelizmente, uma porcentagem significativa delas, os renunciantes, os sadhus, alguns são seres genuinamente maravilhosos e outros simplesmente fazem isso para viver. É ótimo, você não precisa trabalhar. As pessoas lhe dão comida, você pode simplesmente ficar sentado o dia todo e ser respeitado. Então você tem algo que é para alguns genuíno e outros são falsos. Então, identidade para algumas pessoas, gênero, por exemplo, é uma identidade. Tradicionalmente, ser homem ou mulher sempre foi uma parte importante de seu senso de identidade. Varia de pessoa para pessoa. Em alguns países onde os gêneros ainda são claramente definidos e separados. Sua identidade de gênero pode constituir uma parte importante de seu senso de quem você é. Por exemplo, em alguns países, se você é um homem, isso lhe dá algo que você tem imediatamente. Uma certa superioridade. Então, a mulher também é empurrada para a identificação com o seu papel e assim por diante. Foi um movimento. Então, você está preso nesse tipo de identificação. Não estou entrando no gênero porque é um grande tópico hoje em dia. Mas você está sempre procurando alguma identidade definitiva. Não importa qual seja o seu gênero, há todas essas coisas nos dias de hoje. LGBTQ, etc. Ok, tudo bem. Mas você está procurando alguma identidade definitiva nisso. E, novamente, é uma ilusão. Qualquer coisa informada será uma ilusão. Se você está buscando algum tipo de conclusão final de si mesmo, que apenas a identidade essencial pode lhe dar, isso não significa que você não pode honrar a sua identidade de forma. Ela também pode ser racial, qual é a minha cor de pele, tudo bem, você pode ser feliz com isso. Você sabe o que quer que seja, você pode honrar isso, não tem problema nenhum. Mas não fazer disso sua identidade principal. Senão você ficará preso na superfície da vida. Então, há uma diferença entre honrar sua identidade de forma e ficar preso em sua identidade de forma. E também a importância de confundir a sua identidade de forma com a essência de quem você é. E isso é uma grande ilusão. Quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam de que não recebem um tratamento bom o bastante. Não me tratam com respeito, atenção, reconhecimento, consideração. Tratam-me como se eu não tivesse valor, é o que elas dizem. Quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam de motivos ocultos. Os outros querem me manipular, levar vantagem sobre mim. Ninguém me ama.
Quem elas pensam que são é isso. Sou um pequeno eu carente cujas necessidades não estão sendo satisfeitas. Esse erro básico de percepção de quem elas são cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. Esses indivíduos acreditam que não têm nada a dar e que o mundo ou os outros estão ocultando delas aquilo de que precisam. Toda a sua realidade se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, prejudica todos os relacionamentos. Se o pensamento de falta, seja de dinheiro, reconhecimento ou amor, se tornou parte de quem pensamos que somos, sempre experimentaremos essa falta. Em vez de reconhecermos o que já é de bom em nossa vida, tudo o que vemos é carência. Detectarmos o que existe de positivo na nossa vida é a base de toda abundância. O fato é o seguinte: seja o que for que nós pensemos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Agimos assim porque no fundo acreditamos que somos pequenos e que não temos nada a dar. Se esse for o seu caso, experimente fazer o seguinte por 2 semanas e veja como sua realidade mudará. Dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção. Você não tem isso? Age exatamente como se tivesse, tudo isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, passará a receber. Ninguém pode ganhar o que não dá. O fluxo de entrada determina o fluxo de saída. Seja o que for que você acredite, que o mundo não está lhe cedendo, você já possui. Contudo, a menos que permita que isso flua para fora de você, nem mesmo saberá que tem. Isso inclui a abundância, a lei segundo a qual o fluxo de saída determina, o fluxo de entrada é expressa por Jesus nessa imagem marcante. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida que medirdes, serei medidos vós também. A fonte de toda abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Entretanto, comece por admitir e reconhecê-la exteriormente. Veja a plenitude da vida ao seu redor, o calor do sol sobre sua pele, a exibição de flores magníficas num quiosque de plantas, o sabor de uma fruta suculenta, a sensação no corpo de toda a força da chuva que cai do céu. A plenitude da vida está presente a cada passo. Seu reconhecimento desperta a abundância interior adormecida. Então permita que ela flua para fora. Só o fato de você sorrir para um estranho já promove uma mínima saída de energia. Você se torna um doador. Pergunte-se com frequência: o que posso dar neste caso? Como posso prestar um serviço a esta pessoa nessa situação? Você não precisa ser dono de nada para perceber que tem abundância. Porém, se sentir com frequência que a possui, é quase certo que as coisas comecem a acontecer. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras, não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro,
sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite, que a identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade. Lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade e do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara? Estarrecido por sua calma, absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho, numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo. Convertimos este no inconsciente a un sí consciente y aceptamos la forma de este momento como es. Abandonamos la resistencia porque hemos reconocido que la resistencia contra la vida es demencia. ¿Y dónde está la vida? Aquí, siempre, ahora, aquí. Una nueva relación con el ahora, una nueva relación, una relación abierta y amistosa
con la forma de este momento, sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que hay y la más simple. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. Si es así, aceptar lo que es. Y si acción es necesaria, se puede actuar. La base de la acción eficaz es estar alineado con la vida. Entonces cada acción es mucho más eficaz que la acción que viene de la negatividad que va con el no. Es quizás demasiado simple casi para la mente que quiere una práctica espiritual más complicada. Que dame la práctica más complicada, la más especial, y dime cuánto tiempo va a durar, cuántos años necesito para llegar. Ok, te doy esa práctica, está aquí, contiene 50 pasos. Cada paso es medio año y llegarás dentro de 25 años a la meta. ¡Ah, qué bien! Gracias. Ahora, los próximos 25 años puedo practicar cómo llegar al futuro. Esto le gusta al falso yo. Le da algo de comer. ¡Qué bien! Le da tiempo. Porque el yo dice, dame tiempo para llegar. Y aquí esa práctica no requiere tiempo. Aceptar este momento como si lo hubieses elegido. Esta práctica no requiere tiempo. No necesito un día, un año o 2 minutos para esa práctica, solamente este momento. Aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero es siempre el mismo momento que tiene formas diferentes. Aceptar cada momento como si lo hubiésemos elegido, porque el universo ha producido, la totalidad del universo ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa, porque es. No se puede discutir con es. Es una locura discutir con es. Lo que es, ya es. No es posible discusión. Cada discusión es demencia. La naturaleza no tiene discusión con es. El árbol, la flor, el animal vive todavía en esa alineación, pero inconsciente. Nosotros hemos perdido la alineación con la vida y ahora la estamos encontrando otra vez. Y ahora es mucho más profunda que antes, cuando era nuestro estado normal en el llamado paraíso de la mitología. O ego vem sendo uma parte absolutamente necessária da evolução humana. Aliás, nós precisamos saber, antes de falarmos mais sobre isso, quando falamos do ego, não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma. Todos têm uma identificação com a forma, que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica. A pessoa, a criação da pessoa no nível da mente e das emoções. E a sua forma física e psicológica tem o seu lugar.
e não devem ser confundidas com um ego. Cuidar da sua forma, reconhecer e honrar isso, ou mesmo melhorar, isso é coisa boa. Você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa. Você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências. Ganhar mais conhecimento, aprender novas coisas, tudo isso é parte da sua identificação com a forma. Como identidade da forma, você não está completo ainda. Há muitas possibilidades, muitas coisas que você pode continuar fazendo. A menos que você tenha 100 anos, e nesse caso, você não precisa fazer muito. Quanto mais velho, mais você pode estar retornando para dentro do ser. Enquanto isso, alguma forma continua lá. E quando você fica muito velho, ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência. Então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece. Oh, desculpe, qual é a diferença da sua identidade da forma e o seu ego? É muito simples. Ego significa a completa identificação com sua identidade da forma. Isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico, que pode ser bonito ou não, que pode ser gordo ou magro, ou o que seja, ou melhor, que todos os outros e etc. Ou ficando velho, eu não quero mais me olhar no espelho. Essa é a sua forma física, mental e emocional. E essa completa identificação com a identidade da forma é o ego. Então é importante, quando se fala sobre o ego, definir o que se quer dizer. Às vezes as pessoas discutem sobre o ego. Uma pessoa entende uma coisa sobre essa palavra e a outra pessoa tem um entendimento bem diferente. Então é importante sabermos em qual sentido usamos a palavra ego. Agora, quando digo a completa identificação com a identidade da forma, o que essa identificação significa? Essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo. Da aparência, das suas habilidades, etc. E da mente, das emoções, conhecimentos, conquistas e habilidades, todas essas coisas que estamos falando. E isso é algo inevitável à medida que a consciência humana vem crescendo. Por milhares de anos, a habilidade de pensar cresceu. Foi um incrível desenvolvimento evolutivo, a capacidade de criar da consciência, de criar o pensamento. O que aconteceu então foi que os humanos, antes do surgimento do pensamento, humanos viveram em um estado de conexão com o ser, com o todo. Então, muito gradualmente, eles começaram a pensar, e mesmo quando começaram a pensar, ainda não era um problema. Era uma coisa maravilhosa. Alguns antropólogos, e eu acredito que estão corretos, quando dizem que quando os humanos começaram a pensar, que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem. Muito do pensamento são palavras na sua mente. Então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais, a habilidade de pensar crescia mais e mais. Alguns antropólogos dizem, e eu acredito que estão corretos,
Os primeiros humanos, naqueles tempos em que o pensamento surgiu, acreditavam que os deuses falavam com eles, porque ouviram essas vozes na sua cabeça, então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de Deus ou de deuses que podem ter dito: agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado. Talvez. Mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado, onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho, que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes. E o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal. O ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento. Então a capacidade de pensar surgiu gradualmente. Cresceu mais e mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes, em seus pensamentos. Gradualmente eles perderam essa sensação como um enraizamento, como ser, e esses foram os estados iniciais do ego se formando. Essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo, chamado por diferentes nomes. E esse mito é chamado de Era Dourada. E conta uma história que era uma vez, há muito tempo, em um passado distante, em que os seres humanos eram felizes, quando tudo ia bem e a vida era fácil. E por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos. Esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana, quando existia essa conectividade.